Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Celestina Oliveira. Tenho 78 anos hoje. Nascida e criada em Vale do Sol. Um cantinho abençoado no interior de Minas Gerais. Vocês conseguem imaginar uma senhora como eu contando histórias da vida? Pois é. Meus queridos, a vida tem cada surpresa, que nem nos livros a gente encontra. Deixa eu contar pra vocês uma história que mudou tudo na minha vida. Lá pelos idos de 2010, quando eu já tinha 63 anos e pensava que Deus havia encerrado o capítulo das surpresas no meu livro da vida, Nossa Senhora, como eu estava enganada. Se vocês estão me acompanhando, deixa um joinha aí. Viu? E me conta nos comentários de onde vocês estão assistindo. Adoro saber que tem gente de todo o Brasil ouvindo minhas histórias. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma história dessa vovó aqui. Vou levar vocês para uma viagem no tempo. Para uma época em que o Brasil inteiro vibrava com a Copa do Mundo, na África do Sul. Lembram todo mundo de verde e amarelo. Bandeiras nas janelas. Aquela esperança que só o brasileiro tem. Mas enquanto o país inteiro se preparava para torcer pela seleção, eu enfrentava meu próprio campeonato na vida. Um campeonato que ninguém, nem eu mesma, imaginava que eu entraria. Era uma terça-feira de maio. Céu azul, como só o céu de Minas consegue ser. Aquele azul que parece pintado à mão por Deus. Lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada na varanda da minha casa. Aquela varanda com piso de ladrilho hidráulico, que meu Toninho, que Deus o tenha, colocou com as próprias mãos 40 anos atrás. Meu Toninho. Fazia 7 anos que ele tinha partido, deixando um vazio que parecia não ter fim. Sabe aquele sentimento que os portugueses chamam de saudade? Pois é, mas a saudade brasileira tem um tempero diferente. É doce e amarga ao mesmo tempo, como um café forte com um pedacinho de rapadura. Eu balançava devagar na cadeira de balanço, fazendo crochê para o bazar da igreja, quando senti uma tontura diferente. Pensei que fosse pressão alta, coisa de gente velha. Né? Coloquei a mão na testa e respirei fundo. Ave Maria, será que agora é minha hora? Pensei comigo mesma. A gente, quando chega numa certa idade, fica imaginando quando vai ser chamada. Não é mesmo? Principalmente depois que enviuvei. Eu vivia pensando nisso. Meus filhos sempre reclamavam. Mãe, a senhora tem saúde de ferro. Vê viver até o SEM, mas a gente nunca sabe. Não é mesmo? 3 dias depois, lá estava eu tendo o mesmo mal-estar. Desta vez, acordei com o estômago embrulhado, correndo pro banheiro, antes mesmo da hora de fazer o café. Meu café da manhã, que sempre foi sagrado. Um pão de queijo quentinho, um pedaço de bolo de fubá e um café coado na hora. Daqueles que o aroma invade a casa inteira. Naquele dia, nem consegui olhar para a comida. Meu Deus do céu! Será que é alguma coisa que comi? Pensei comigo, lembrando do feijão tropeiro que tinha feito no dia anterior. Foi minha filha mais velha, a Aparecida, que primeiro desconfiou. Ela tinha vindo me visitar, como fazia todos os domingos depois da missa. Aparecida é professora na escola municipal. Uma mulher forte, determinada, puxou ao pai, daquelas que não deixa nada passar despercebido. Mãe, a senhora tá amarela. Que tá acontecendo? Ela perguntou, colocando a mão na minha testa, como eu fazia com ela quando era criança. Não é nada, não. Minha filha, deve ser alguma virose. Passa logo. Responde, tentando não preocupá-la. Mas mãe que é mãe conhece quando um filho está preocupado. E filho que é filho
Conhece quando uma mãe está escondendo algo? Há quanto tempo a senhora tá assim? Ela insistiu. Ah, uns dias. Uma semana. Talvez. Eu disse, tentando fazer pouco caso. Uma semana, mãe. Pelo amor de Deus. E a senhora não foi no médico. Vamos agora. É engraçado como a vida dá voltas? Não é de repente. São os filhos que cuidam da gente, que ficam preocupados, que brigam porque a gente não se cuida direito. E eu, que passei noites em claro quando eles eram pequenos. Agora era eu quem estava sendo levada pela mão. Como criança. O posto de saúde de Vale do Sol fica a uns 15 minutos da minha casa. Uma casinha branca com uma faixa azul. Bem no centro da cidade. Vale do Sol é uma cidadezinha pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as notícias correm mais rápido que o vento. É o tipo de lugar onde, se você espirra de manhã, à tarde já tem gente trazendo chá de limão na sua porta. Dr. Matthews, o médico da cidade há mais de 30 anos, me recebeu com um sorriso cansado. Ele já tinha cuidado de toda a minha família. Conhecia cada problema de saúde, cada história. Era mais que um médico. Era quase um compadre. Dona Celestina, quanto tempo? O que traz a senhora aqui hoje? Ele perguntou, ajeitando os óculos no nariz. Expliquei os sintomas. As tonturas, o enho matinal, a falta de apetite, enquanto falava. Percebi que ele franzia a testa. Como quem tenta juntar as peças de um quebra-cabeça. A senhora tem sentido mais cansaço que o normal. Alguma mudança no... Perdão pela pergunta. Nos seios ou na menstruação? Senti meu rosto esquentar. Mesmo com 63 anos, a gente fica sem graça de falar dessas coisas. Ainda mais com um homem, mesmo sendo médico. Doutor, eu já não tenho essas coisas de mulher faz tempo. Respondi, um pouco constrangida, mas agora que o senhor falou, meus seios têm doído um pouco. Achei que fosse da idade. Ele fez mais algumas perguntas. Me examinou. E então, pediu que eu fizesse alguns exames. Isso para descartar algumas possibilidades. Dona Celestina, não se preocupe. Mas na cara dele, eu vi que tinha algo mais. A gente não vive 6 décadas neste mundo sem aprender a ler os olhos das pessoas. Havia uma curiosidade nele. Uma suspeita que ele não queria me contar ainda. 3 dias depois, voltei ao consultório para ver os resultados. Dr. Matthews olhava para os papéis. Depois para mim. Depois para os papéis de novo. Como se não acreditasse no que estava vendo. Dona Celestina, a senhora está sentada? E ele perguntou, embora eu já estivesse na cadeira à frente da mesa dele. Estou. Doutor, é coisa grave. Pode falar. Já vive muito. Não tenho medo da verdade. Ele tirou os óculos, limpou com um paninho que tirou do bolso do jaleco e respirou fundo antes de falar. Dona Celestina, a senhora está grávida. O mundo parou. Juro por Nossa Senhora Aparecida que o mundo inteiro parou naquele instante. Eu ouvi as palavras saindo da boca dele. Mas era como se estivessem em outra língua. Grávida. Eu. Aos 63 anos. O senhor deve estar enganado. Doutor, isso não é possível. Foi a única coisa que consegui dizer. Minha voz quase sumindo. Também achei que fosse erro do laboratório. Por isso pedi que repetissem o exame. O resultado é o mesmo. A senhora está no início de uma gestação. Aparecida, que tinha vindo comigo e esperava do lado de fora, foi chamada para entrar no consultório. Quando ouviu a notícia,
Ela quase caiu da cadeira. Mas como? Doutor, minha mãe tem 63 anos. Isso é. Impossível. Ela dizia, gesticulando como se pudesse mudar o resultado dos exames com a força da sua indignação. Raro. Muito raro. Mas não impossível, explicou o médico, ajeitando os óculos novamente. Existem casos documentados de mulheres que engravidaram após os 60 anos e extremamente incomum. Mas acontece. Saí do consultório em estado de choque. Minhas pernas tremiam tanto que a Aparecida teve que me segurar pelo braço. As ruas de paralelepípedo de Vale do Sol, que eu conhecia como a palma da minha mão. De repente parecia um labirinto. Océu, que horas antes estava azul, agora estava carregado de nuvens escuras, anunciando uma tempestade que se aproximava. E não era só no céu que a tempestade se formava. Dentro do meu peito, um turbilhão de emoções se agitava. Medo, confusão, vergonha. No meio de tudo isso, uma pontinha de algo que eu não sabia nomear ainda. Algo que lembrava. Alegria seria possível. Mãe, quem é o pai? Aparecida perguntou quando chegamos em casa. Suas palavras saindo duras como pedras. E então a imagem dele veio à minha mente. Yoga Pereira, o carpinteiro que tinha vindo consertar meu telhado 2 meses atrás. Jorge, com seus olhos cor de mel, suas mãos calejadas e seu sorriso tímido. Jorge, 21 anos mais jovem que eu, com quem eu tinha vivido um momento de loucura, um lapso de carência e solidão após 7 anos dormindo sozinha na cama, que um dia dividi com Toninho. Como explicar para minha filha que sua mãe, uma senhora respeitada na comunidade, viúva de um homem honrado, tinha se deixado levar por um momento de fraqueza? Como dizer que, por uma noite, eu tinha me permitido ser apenas uma mulher. Não uma mãe. Não uma avó. Não uma viúva. Apenas uma mulher. É o Jorge, o carpinteiro. Responde, olhando para o chão. Foi só uma vez. Filha, uma vez só. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que todas as palavras que poderiam ter sido ditas. A Aparecida saiu da sala sem dizer nada, deixando-me sozinha com meus pensamentos e com aquela vida que agora crescia dentro de mim. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei olhando para o teto, pensando em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. Como eu iria contar para meus outros filhos, para meus netos, para a comunidade inteira de Vale do Sol e, mais importante, como eu iria contar para Jorge? Amanhã chegou mais rápido do que eu queria. Levantei-me. Fiz meu café como sempre fazia. Mas nada parecia normal. O mundo tinha mudado. Eu tinha mudado. Olhei para meu reflexo no espelho pequeno da cozinha, os cabelos grisalhos, as rugas ao redor dos olhos, as manchas da idade nas mãos. Que tipo de mãe eu seria agora? Que tipo de vida eu poderia oferecer para uma criança, quando eu mesma já estava no outono da minha existência? Meu filho mais novo, Joaquim, foi o primeiro a aparecer depois que a Aparecida deve ter espalhado a notícia para os irmãos. Joaquim é caminhoneiro. Está sempre na estrada. Mas naquele dia, apareceu na minha porta com a cara fechada e os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido. Mãe, é verdade. Ele perguntou, sem nem me dar bom dia. É verdade, sim. Meu filho. Respondi. Sem rodeios. Não adiantava fugir da realidade. A senhora tem noção do que isso significa? Do risco que a senhora está correndo e o que as pessoas vão falar? Ele disparou. As palavras saindo como balas. Tenho sim. Filho, tenho mais noção que você imagina. Responde, mantendo a calma. Não foi planejado. Mas
Aconteceu, e agora vou seguir em frente. Com ou sem a aprovação de vocês. Joaquim sentou-se à mesa da cozinha, colocando a cabeça entre as mãos. Mãe, a senhora tem 63 anos. É perigoso demais. E esse carpinteiro. Ele sabe? Ainda não contei para ele, mas vou contar. E se ele não quiser assumir, a senhora vai criar essa criança sozinha, na sua idade. A pergunta dele me atingiu como um soco no estômago. Era algo que eu mesma tinha me perguntado a noite toda. Mas ouvir das palavras do meu próprio filho doeu mais do que eu esperava. Se for preciso. Sim. Responde, erguendo o queixo. Não seria a primeira, nem a última mulher, a criar um filho sozinha neste mundo. Ele saiu sem dizer mais nada, batendo a porta atrás de si. Nos dias que se seguiram. Foi a mesma coisa com meus outros filhos. Teresa, a do meio, chorou o tempo todo, dizendo que eu ia morrer no parto e deixar um órfão no mundo. Carlos, o mais velho, simplesmente disse que eu tinha perdido o juízo e que talvez fosse melhor eu ir morar com ele na capital para evitar mais vexames. Mas a pior reação veio da comunidade. Vale do Sol pode ser pequena, mas as fofocas correm à velocidade da luz. Não demorou uma semana para que todos soubessem que Dona Celestina, a viúva respeitável, estava grávida de um homem mais jovem. As mesmas senhoras que rezavam comigo no terço. Agora viravam o rosto quando me viam passar. Os mesmos homens que tiravam o chapéu em respeito, agora cochichavam pelas esquinas. Velha maluca. Ouvi alguém dizer quando passei pela praça. Devia ter vergonha na cara. As palavras doíam como ferros em brasa, mas eu continuava de cabeça erguida. Por fora, eu era a mesma Celestina de sempre. Firme como uma aroeira do cerrado. Porém, meu coração sangrava com cada olhar de desprezo, com cada palavra maldosa. Foi nessa época que comecei a sentir o peso real da solidão. A solidão não é apenas estar sozinho, é estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir completamente isolado. É ver rostos familiares se transformarem em estranhos. É sentir-se julgada a cada passo, a cada respiração. Uma tarde, não aguentei mais e fui para a igreja. Fora do horário de missa. A igreja de São Benedito estava vazia. Apenas algumas velas acesas tremulavam diante da imagem do santo. Ajoelhei-me no banco da frente, as juntas doendo com o esforço, e deixei as lágrimas correrem livremente. Senhor, rezei em silêncio. Me dê forças para carregar esse fardo. Me mostre o caminho quando tudo parece escuro. Foi quando senti uma mão no meu ombro. Era Padre Antonio, um homem jovem que tinha chegado à paróquia há menos de um ano. Seus olhos eram gentis. Sem julgamento. Dona Celestina. Ele disse suavemente: a senhora está bem? E então, como uma represa que se rompe, contei tudo para ele. Sobre a gravidez inesperada, sobre o julgamento da comunidade, sobre o medo que me consumia por dentro. Ele ouviu tudo em silêncio, apenas assentindo de vez em quando. Sabe, Dona Celestina, ele começou quando terminei de falar. A Bíblia está cheia de histórias de mulheres que conceberam em circunstâncias improváveis. Sara deu à luz Isaque quando já era idosa. Isabel concebeu João Batista na velhice. Talvez Deus tenha um propósito para essa nova vida que a senhora carrega. Mas, padre, e se eu não tiver forças? E se eu não for capaz? A senhora já criou 4 filhos. Não foi. E quando teve o primeiro, sabia o que estava fazendo. Sorri através das lágrimas. Não fazia a menor ideia. Pois é, ninguém sabe realmente. Cada filho é uma jornada diferente. E a senhora não está sozinha. Mesmo que pareça. Deus está ao seu lado.
E eu também estou? As palavras dele foram como um bálsamo para minha alma ferida. Talvez nem todos me tivessem virado as costas. Talvez ainda houvesse esperança. Saí da igreja com o coração um pouco mais leve, mas ainda tinha uma conversa difícil pela frente. Precisava falar com Jorge. O pai da criança, ele merecia saber, independente de como reagiria. Jorge morava do outro lado da cidade, numa casa simples perto do rio. Era um homem reservado, que vivia para seu trabalho. Diziam na cidade que ele tinha vindo de Goiás há alguns anos, fugindo de algum passado doloroso, mas ninguém sabia ao certo. O que eu sabia é que suas mãos criavam móveis belíssimos, verdadeiras obras de arte em madeira. Cheguei à porta dele numa tarde de domingo, o coração batendo tão forte que achei que fosse sair pela boca. Bati 3 vezes e esperei. Ajeitando o vestido florido que tinha escolhido especialmente para a ocasião, quando ele abriu a porta, seus olhos se arregalaram de surpresa. Dona Celestina, que surpresa boa! A senhora precisa de algum conserto em casa. Não, Jorge, responde. Tentando manter a voz firme, precisamos conversar. Posso entrar? Ele assentiu, abrindo mais a porta. A casa era simples, mas impecavelmente arrumada, com móveis que ele mesmo tinha feito. No centro da sala, uma mesa de jacarandá brilhava sob a luz que entrava pela janela. Aceita um café? Ele ofereceu, visivelmente nervoso. Aceito sim, responde, agradecendo a oportunidade de adiar por mais alguns minutos a conversa que precisávamos ter. Enquanto ele ia para a cozinha, olhei ao redor. Nas paredes, algumas fotos emolduradas. Numa delas, Jorge ainda jovem, ao lado de uma mulher bonita e uma menina pequena, sua família. Talvez ele nunca tinha falado sobre isso. Jorge voltou com 2 xícaras de café e sentou-se à minha frente. Então, Dona Celestina, em que posso ajudar? Respirai fundo. Era agora ou nunca? Jorge, eu estou grávida. O café que ele estava levando à boca parou no meio do caminho. Seus olhos, sempre tão calmos, agora estavam arregalados em choque. Como assim? Ele gaguejou, colocando a xícara de volta no pires com as mãos trêmulas. Estou esperando um filho. Seu filho? Continuei, olhando diretamente nos olhos dele. Sei que parece impossível. Na minha idade, os médicos também acharam, mas os exames não mentem. Jorge ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu podia quase ver os pensamentos rodando na cabeça dele. As implicações daquela notícia bombástica. Eu não sei o que dizer. Ele finalmente respondeu. É uma surpresa. Uma grande surpresa. Eu entendo se você não quiser participar. Me apressei em dizer. Não vim aqui para cobrar nada. Só achei que você tinha o direito de saber. Não. Espera. Ele disse, levantando-se da cadeira e caminhando até a janela. Ficou de costas para mim por alguns instantes. Os ombros largos subindo e descendo com a respiração pesada. Quando se virou, havia algo diferente nos olhos dele. Uma determinação que não estava lá antes. Dona Celestina, eu nunca fui homem de fugir das minhas responsabilidades. Se esse filho é meu, então eu vou assumir ele. Vou estar ao seu lado. Foi minha vez de ficar sem palavras. De todas as reações possíveis, essa era a que eu menos esperava. Esperava raiva, negação, até mesmo zombaria. Mas não isso. Não essa aceitação imediata. Essa disposição de assumir algo tão inesperado. Jorge, você tem certeza. É uma grande responsabilidade. E o que as pessoas vão falar? Com todo o respeito,
Dona Celestina, não me importo com o que vão falar. Já passei da idade de me preocupar com a opinião alheia e sobre responsabilidade. Ele hesitou, olhando para a foto que eu tinha notado antes. Já tive uma filha. Ela e a mãe morreram num acidente há 10 anos. Foi por isso que deixei Goiás. Muitas lembranças dolorosas. Meu coração se apertou com a revelação. Então era isso que ele carregava. Essa dor silenciosa. Sinto muito. Jorge? Eu também. Mas talvez seja uma segunda chance. Para nós dois. As semanas que se seguiram foram um verdadeiro teste de fogo. A notícia de que Jorge assumiria a paternidade espalhou-se rapidamente, trazendo uma nova onda de fofocas. Alguns diziam que ele só estava comigo por interesse na minha casa, na pequena pensão que eu recebia de Toninho. Outros, me cruaient, insinuavam que a criança nem era dele, que eu estava passando a perna num homem trabalhador. Meus filhos, que já estavam mal com a notícia da gravidez, ficaram ainda mais revoltados com a presença constante de Jorge, especialmente Joaquim, sempre o mais protetor, que chegou a ter uma discussão feia com ele na porta da minha casa. Você está se aproveitando da minha mãe? Gritou Joaquim, apontando o dedo na cara de Jorge. Ela é uma senhora. E você a seduziu. Seu Joaquim, com todo respeito, sua mãe é uma mulher adulta que sabe o que quer. Respondeu Jorge, mantendo a calma que sempre o caracterizava. E eu estou aqui porque quero. Não, porque sou obrigado. A discussão só terminou quando eu mesma intervim, dizendo que já estava cansada de ver homens decidindo sobre a minha vida como se eu não estivesse presente. E a regar. Vocês dois. Essa criança é minha. E eu decido quem vai fazer parte da vida dela. Joaquim, você é meu filho. E te amo. Mas não vou aceitar que trate Jorge dessa maneira. E Jorge, agradeço que defenda minha honra. Mas posso fazer isso sozinha? Os dois se afastaram, ambos surpresos com minha explosão. Eu sempre fui uma mulher calma, conciliadora, mas algo dentro de mim estava mudando. Talvez fosse os hormônios da gravidez. Ou talvez fosse simplesmente que, aos 63 anos, eu finalmente estava aprendendo a dizer não, a colocar limite, a defender meu espaço no mundo. Com o passar dos meses, minha barriga começou a crescer. Pequenos inegável. Os olhares na rua eram de espanto, às vezes de nojo, raramente de admiração. As crianças me apontavam, curiosas, apenas para serem puxadas pelas mães que não queriam que se aproximassem da velha louca. Foi por volta do 4º mês que começaram os problemas de saúde, pressão alta, inchaço nos pés, dores nas costas que me impediam de dormir à noite. Dr. Mateus estava preocupado. Recomendou repouso absoluto. Uma gravidez nessa idade é de altíssimo risco. Dona Celestina. Ele me disse, durante uma consulta, a senhora precisa se cuidar mais do que uma gestante normal. Jorge, que tinha começado a me acompanhar nas consultas, perguntou, preocupado, existe risco de vida? Doutor, não vou mentir. Existe sim, tanto para a mãe quanto para o bebê. Por isso, o acompanhamento precisa ser rigoroso. A notícia caiu como uma bomba sobre nós. Uma coisa era enfrentar o preconceito, as fofocas, o julgamento. Outra completamente diferente era enfrentar a possibilidade real de morte. Pela primeira vez, desde que descobri a gravidez, senti verdadeiro medo. Foi Jorge quem sugeriu que eu me mudasse para a casa dele. Lá é mais perto do posto de saúde. Argumentou, e eu posso cuidar da senhora melhor. A ideia de morar com um homem que não era meu marido, aos olhos da cidade, parecia o cúmulo da imoralidade.
Mas naquele momento, a preocupação com minha saúde falou mais alto. Asaitai, para horror dos meus filhos. A senhora não tem vergonha. Teresa chorou ao telefone quando contei. O que papai pensaria se visse isso? Seu pai pensaria na minha saúde primeiro? Teresa, responde, cansada de explicar minhas decisões. Toninho nunca foi homem de se importar com aparências quando o que estava em jogo era o bem-estar de alguém. A mudança para a casa de Jorge foi um novo começo em muitos sentidos. Sua casa era menor que a minha, mas tinha o cheiro bom de madeira trabalhada e uma vista para o rio que enchia os olhos. Ele preparou o quarto de hóspedes para mim com todo o cuidado, colocando flores frescas todos os dias. A senhora fica nesse quarto, e eu fico no meu. Ele deixou claro desde o início. Não quero alimentar mais fofocas do que já existem. Aquele gesto de respeito significou mais para mim do que qualquer declaração de amor poderia significar. Jorge era um homem de poucas palavras e muitas ações. Ele mostrava seu carinho na forma como preparava meu café da manhã todas as manhãs. Como massageava meus pés inchados à noite. Como lia para minha barriga histórias que inventava na hora. Sobre princesas valentes e dragões bondosos. Foi durante esse período que comecei a pensar nele, não apenas como o pai do meu filho, mas como um companheiro, um amigo. Alguém com quem eu poderia compartilhar meus medos e esperanças. Não era o amor avassalador que tinha sentido por Toninho na juventude, mas algo mais sereno, mais maduro, um amor de outono, dourado como as folhas que caíam no quintal. A cidade, no entanto, não via com os mesmos olhos. Para eles, éramos o escândalo do ano. O assunto de todas as rodas de conversa. O fato de dormirmos em quartos separados. De Jorge me tratar com todo o respeito. Não importava. Na mente pequena de uma cidade pequena, não havia espaço para nuances. Foi durante o 5º mês de gravidez que Vale do Sol foi atingida por uma das piores enchentes de sua história. Choveu por dias sem parar. O rio transbordou. E muitas casas nas áreas mais baixas foram completamente inundadas. Famílias inteiras perderam tudo, ficando apenas com a roupa do corpo. A igreja de São Benedito, situada num ponto alto da cidade, tornou-se um abrigo improvisado para os desabrigados. Padre Antônio fez um apelo à comunidade por doações e ajuda para organizar o espaço, preparar refeições e dar algum conforto àquelas pessoas que tinham perdido tudo. Quando soube da situação, não pensei 2 vezes. Jorge, precisamos ajudar, disse, já calçando os sapatos. Mas Dona Celestina, o médico disse que a senhora precisa de repouso. E ele lembrou, preocupado. Algumas coisas são mais importantes que o repouso. Jorge, tem gente que perdeu tudo. O que é ficar deitada perto disso? Ele hesitou por um momento, mas acabou concordando. Então eu vou com a senhora, mas me prometa que não vai se esforçar demais. Chegamos à igreja no meio da tarde. O salão paroquial estava lotado, com colchões espalhados pelo chão e pessoas de todas as idades, desde bebês até idosos, tentando encontrar algum conforto no meio daquela situação caótica. O cheiro de roupa molhada misturava-se ao de comida sendo preparada numa cozinha improvisada. Padre Antônio nos recebeu com alívio visível. Dona Celestina. Jorge. Que bom que vieram. Estamos precisando de ajuda na cozinha. Tem muita gente para alimentar. E poucas mãos para trabalhar. Fomos para a cozinha, onde algumas senhoras tentavam preparar uma grande panela de sopa com os poucos ingredientes disponíveis, e imediatamente comecei a organizar o trabalho. Como fazia nos almoços de domingo, quando toda a família se reunia na minha casa. Dona Mercedes,
A senhora corta as batatas. Dona Lourdes, cuida do tempero. Jorge, você pode ir buscar mais água? E alguém tem que alimentar o fogo. Está muito fraco. Em questão de minutos, a cozinha virou um exemplo de eficiência. Todos seguiam minhas orientações sem questionar. Como sei? De repente, minha gravidez tardia e minha convivência com Jorge tivessem sido esquecidas em face de uma emergência real. Jorge ia e vinha, trazendo lenha, água, o que fosse preciso. Sua disposição para o trabalho e sua força chamaram a atenção de alguns homens da cidade, que acabaram se juntando a ele para improvisar mais colchões usando madeira e papelão. Trabalhamos assim por horas, até que a sopa finalmente ficou pronta. Uma fila se formou, com crianças na frente, depois idosos, e por fim os adultos. O cheiro bom de comida quente trouxe um pouco de conforto àquelas pessoas que tinham passado por tanto terror. Enquanto servia a sopa, notei uma senhora idosa sentada sozinha num canto. Ela olhava para o nada, com o olhar perdido de quem viu mais tristeza do que o coração pode suportar. Algo nela me chamou a atenção. Peguei uma tigela de sopa e fui até ela. A senhora gostaria de comer um pouco? Ofere-te gentilmente. Ela levantou os olhos para mim e vi que estavam vermelhos de tanto chorar. Perde tudo. E ela murmurou. 50 anos morando na mesma casa. E em uma noite, tudo foi embora. Sentei-me ao lado dela, ignorando a dor nas costas, que se intensificava. Sinto muito, disse, segurando sua mão enrugada. A casa da minha mãe, da minha avó, todas as lembranças, as fotos, os móveis, tudo. Não sobrou nada. Ela continuou, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, marcado pelo tempo e pelo sol. As coisas a gente recupera com o tempo. Tentei consolá-lo. O importante é que a senhora está viva. Para quê? Para recomeçar do zero aos 78 anos. Quem tem força para isso? A pergunta dela me atingiu como um raio. Eu, aos 63 anos, estava começando uma nova vida, carregando uma criança no ventre. Se eu tinha coragem para isso, por que ela não teria para reconstruir sua casa? A senhora tem filhos? Perguntei. Tenho 3, todos longe daqui, fazendo suas vidas. Já avisei. Mas vai demorar para chegarem. Então a senhora tem por quem viver, por quem lutar. E enquanto eles não chegam, nós somos sua família, todos nós aqui. Ela olhou ao redor, vendo as pessoas se ajudando, compartilhando o pouco que tinham, consolando uns aos outros. Algo em seu olhar mudou, como se uma pequena chama de esperança tivesse se acendido. Como a senhora se chama? Ela perguntou. Celestina. E a senhora? Teresa. Teresa Borges. Prazer em conhecê-la. Dona Teresa, agora coma sua sopa antes que esfrie. E depois vamos arrumar um lugar melhor para a senhora dormir. Naquela noite, trabalhamos até tarde, organizando espaços, distribuindo cobertores, tentando trazer algum conforto para aquelas pessoas que tinham perdido tudo. Quando finalmente voltamos para a casa de Jorge, eu estava exausta, mas com uma sensação estranha de plenitude. A senhora foi incrível hoje. Jorge comentou enquanto caminhávamos lentamente pelas ruas enlameadas. Organizou tudo. Ajudou todo mundo. Nem parecia que tá grávida de 5 meses. Às vezes precisamos esquecer de nós mesmos para ajudar os outros. Respondi, apoiando-me no braço dele para não escorregar. É verdade. Sabe o que é engraçado? Aquelas mesmas pessoas que viviam falando da gente pelas costas.
Hoje trabalharam lado a lado com a gente, como se fôssemos velhos amigos. Sorry. Percebendo a ironia da situação, nada como uma tragédia para colocar as coisas em perspectiva. Não é? Exatamente. De repente. Não importa mais quem tá dormindo com quem. Ou quem tá esperando o filho de quem. O que importa é que a gente tá junto. Se agudando. Chegamos em casa e eu praticamente desabei na cama. Sem nem trocar de roupa. O cansaço era tanto que adormeci instantaneamente. Naquela noite, tive um sonho vívido. Toninho estava lá. Não como o homem doente dos seus últimos dias, mas como o jovem forte que tinha sido na flor da idade. Ele sorria para mim. Aquele sorriso que sempre me derretia por dentro. Toninho! Camei. Incerta. Oi? Meu amor. Ele respondeu. Sua voz. Exatamente como eu lembrava. Você está bravo comigo? Perguntei, sentindo a culpa pesar no peito. Bravo, por que estaria? Por causa do Jorge. Do bebê. Ele riu. Aquela risada gostosa que ecoava pelo peito. Celestina, você acha mesmo que eu ficaria bravo por ver você vivendo? Amando. Criando uma nova vida. Eu te amei em vida. E continuo te amando. Quero sua felicidade. Nada mais. Mas e a criança tenho tanto medo? Toninho. Medo de não ter forças. De não resistir. Ele se aproximou. E mesmo sendo um sonho, eu podia sentir o calor dele. O cheiro familiar de terra e suor de um dia de trabalho na roça. Esse filho vai trazer esperança. Celestina. Não só para você, mas para muitos. Não tenha medo. Você é mais forte do que pensa. Acordei com lágrimas nos olhos, mas com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. O sonho tinha sido tão real, tão vívido, que era como se Toninho realmente tivesse estado ali, me dando sua bênção. Nos dias que se seguiram, continuamos a ajudar no abrigo. Jorge usava suas habilidades de carpinteiro para consertar o que podia nas casas menos afetadas, enquanto eu cuidava da organização da cozinha e do conforto dos abrigados. Foi durante esse período que algo estranho começou a acontecer. As mesmas pessoas que antes me evitavam, agora vinham pedir conselhos, ajuda, ou simplesmente conversar. Era como se a barreira invisível que tinha se erguido ao redor de mim, desde que a notícia da gravidez se espalhou, tivesse começado a desmoronar. Dona Mercedes, a fofoqueira amor da cidade, veio me procurar uma tarde. Enquanto eu separava roupas doadas, Dona Celestina, ela começou, excitante. Queria pedir desculpas pelo que andei falando da senhora. Foi maldade minha. Region Hecho. Olhei para ela, surpresa com a sinceridade que via em seus olhos. Tudo bem, Dona Mercedes. Todos nós falamos coisas das quais nos arrependemos depois. É que nunca tinha visto uma coisa assim. Achei que não fosse possível. Que a senhora estava inventando tudo. Eu também achei que não fosse possível. Respondi, colocando a mão na barriga, que agora já era bem visível, mas aqui está ele, crescendo a cada dia. Ele é um menino. Não sei ainda, mas sinto que é. Um pressentimento de mãe. Ela sorriu. Algo raro para uma mulher, que geralmente tinha os lábios franzidos em desaprovação. Pam, se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo? Tenho muita roupa de bebê guardada dos meus netos. A conversa com Dona Mercedes foi a primeira de muitas aos poucos. Fui sendo reintegrada à comunidade que tinha me virado as costas. Não por todos. Claro, havia aqueles que mantinham sua desaprovação firme e inabalável, mas eram cada vez menos.
A un chant durou quase 2 semanas. E mesmo depois que as águas baixaram, muitas famílias continuaram no abrigo, pois suas casas estavam inabitáveis. Durante todo esse tempo, Jorge e eu trabalhamos lado a lado, conversando pouco, mas entendendo-nos através de gestos, olhares, pequenas gentilezas. Foi assim que nosso relacionamento foi se construindo. Não com grandes declarações de amor ou gestos grandiosos, mas na simplicidade do dia a dia, na parceria silenciosa. No respeito mútuo, eu não sabia nomear o que sentíamos. Se era amor, companheirismo, ou apenas a ligação criada pelo filho que estávamos esperando. Mas era real. E era bom. Entrei no 6º mês de gravidez, quando a maior parte das famílias já tinha conseguido voltar para suas casas ou encontrado outros lugares para ficar. O abrigo na igreja foi desmontado e a vida em Vale do Sol começou a voltar ao normal. Foi nessa época que Padre Antônio anunciou que a festa de São Benedito, padroeiro da cidade, seria realizada mesmo após os estragos da enchente, especialmente agora. Ele disse durante a missa: "Precisamos celebrar a vida, a comunidade, a fé que nos mantém unidos mesmo nos tempos mais difíceis." A festa de São Benedito era o maior evento do ano em Vale do Sol. Havia procissão, quermesse, música, dança, comidas típicas, um momento em que toda a comunidade se reunia, deixando de lado diferenças e desavenças. "Vamos participar?" Jorge perguntou quando comentei sobre o anúncio do padre. "Não sei." Responde. Hesitante. Ainda tem muita gente que não aceita a gente junto, que olha torto para minha barriga. E desde quando a dona Celestina que eu conheço se importa com olhares tortos, a senhora que organizou um abrigo inteiro sem se importar com o que os outros pensavam. Sorry com o argumento dele. Você tem razão. Vamos sim. A festa estava marcada para um domingo. No véspero. Tive outro sonho com Toninho. Dessa vez, ele não falou nada. Apenas sorriu e colocou a mão na minha barriga. Como se abençoasse o bebê que crescia ali. Acordei com uma sensação de paz e certeza de que, de alguma forma, ele aprovava minha nova vida. No dia da festa, vesti meu melhor vestido. Um azul claro que disfarçava um pouco a barriga. E Jorge colocou uma camisa branca que eu mesma tinha passado com todo o cuidado. Parecíamos um casal normal, se arrumando para um evento especial. Exceto pelo fato de que eu tinha idade para ser mãe dele. A igreja estava lotada para a missa em honra de São Benedito. Todas as janelas estavam abertas para amenizar o calor de verão. E mesmo assim o ar estava pesado, carregado de perfumes, suor e expectativa. Sentamos nos fundos, tentando não chamar muita atenção. Mas é claro que era impossível. Eu era a única senhora de 63 anos grávida de 6 meses naquela igreja. Provavelmente na cidade inteira. Talvez no estado de Minas Gerais. Os olhares se voltavam para nós. Alguns curiosos. Outros ainda reprovadores. E alguns, para minha surpresa, admirados. Uma menina pequena, de uns 5 anos. Passou por nós e parou, olhando fixamente para minha barriga. "Tem um bebê aí dentro?" Ela perguntou com a inocência própria das crianças. "Tem sim." Respondi com um sorriso. "Mas você é vovô?" Ela constatou, confusa. "Sou vovó de outros netinhos, mas desse aqui sou mamãe." Expliquei da forma mais simples que pude. A mãe da menina veio correndo, constrangida. "Desculpe. Dona Celestina, criança não tem filtro." "Não tem problema nenhum. É uma dúvida natural." A missa começou e todos se voltaram para o altar. Padre Antônio falou sobre São Benedito,
sobre como ele tinha dedicado sua vida a alimentar os famintos, a cuidar dos necessitados. Falou sobre como a recente enchente tinha mostrado o melhor e o pior das pessoas. Mas como no fim, a solidariedade tinha prevalecido. Na hora da necessidade, ele disse: não importa a idade, a condição social, as escolhas pessoais. O que importa é o coração aberto para ajudar o próximo. São Benedito nos ensina que todos somos filhos de Deus, todos merecemos respeito e amor. Enquanto ele falava, senti um movimento forte dentro da minha barriga, como se o bebê estivesse dançando. Coloquei a mão sobre o local e sorri. Era uma sensação maravilhosa, um lembrete constante da vida que crescia dentro de mim. Foi durante a comunhão que aconteceu. Eu estava de pé, na fila para receber a hóstia, quando um raio de sol entrou pela janela e caiu diretamente sobre mim, iluminando minha barriga de uma forma que parecia quase sobrenatural. O raio de luz era tão intenso, tão focado, que várias pessoas se viraram para olhar. Um murmúrio correu pela igreja. Alguns diziam que era um sinal divino, outros que era apenas uma coincidência, um truque da luz do meio-dia. Mas para mim, naquele momento, foi como se Deus estivesse me dizendo que tudo ficaria bem, que meu filho era uma bênção. Não importa as circunstâncias da sua concepção. Depois da missa, todos se dirigiram para a praça, onde a quermesse já estava montada. Barracas coloridas vendiam comidas típicas, artesanato, bebidas. Crianças corriam de um lado para outro. E a banda da cidade tocava músicas animadas. Jorge e eu caminhávamos lentamente, parando para conversar com pessoas que agora nos cumprimentavam, como se nunca tivesse havido qualquer julgamento. O estranho raio de luz na igreja tinha sido comentado por todos e, de alguma forma, parecia ter legitimado minha gravidez aos olhos da comunidade. É um milagre. Dona Celestina, disse a seu Antônio, o dono da mercearia. Um verdadeiro milagre. Deus quis mostrar que esse bebê é especial. Um bebê sempre especial. Seu Antônio. Responde, tocada pela mudança de atitude dele, que antes tinha sido um dos mais críticos. Passamos a tarde na quermesse, comendo quitutes, conversando, aproveitando a música e a alegria que parecia ter tomado conta de Vale do Sol após semanas difíceis. Foi no final da tarde, quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, que Georges me surpreendeu. Estávamos sentados em um banco na praça, observando as pessoas, quando ele pegou minha mão enrugada entre as suas, calejadas pelo trabalho com madeira. Dona Celestina, elle est comme yo, à votre émula. Eu sei que a nossa história não é convencional. Eu sei que a senhora tem seus filhos, seus netos, toda uma vida antes de mim. Eu sei que sou meu novo, que as pessoas podem não entender. Jorge, tentai interrompê-lo, sentindo que sabia onde aquela conversa ia chegar. Deixa eu terminar. Por favor. Ele pediu, os olhos fixos nos meus. O que estou tentando dizer é que, nesses meses, aprendi a admirar a senhora de um jeito que nunca pensei que fosse possível. Sua força, sua determinação, sua bondade. E quero criar esse filho ao seu lado, não apenas como pai, mas como seu companheiro. Se a senhora me aceitar, fiquei sem palavra. O coração batendo tão forte que achei que pudesse ser ouvido por toda a praça. Não era um pedido formal de casamento, mas era uma declaração de compromisso. Te afiro, te respeito. Jorge, você tem certeza? Já pensou no futuro? Eu sou 20
e 1 ano mais velha que você. Quando esse bebê tiver 10 anos, eu já terei mais de 70. Eu já perdi uma família uma vez. Dona Celestina, sei o quanto a vida é preciosa, o quanto cada momento importa. Não estou preocupado com números, com idades. Estou preocupado com o hoje, com a chance de sermos felizes juntos, pelo tempo que Deus nos der. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Lágrimas de emoção. De gratidão por aquele homem que estava disposto a desafiar convenções por mim, por nosso filho. Então a resposta é sim. Jorge, quero você ao meu lado. Como pai do meu filho. Como meu companheiro. Ele sorriu. Aquele sorriso tímido que tinha me conquistado desde o primeiro dia. E inclinou-se para beijar minha testa com uma ternura que dizia mais que 1000 palavras. Naquela noite, voltamos para casa como um casal oficial. Não mais escondendo o que sentíamos. Não mais preocupados com o que os outros pensavam. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos nossos ombros. Os meses que se seguiram foram de preparação intensiva para a chegada do bebê. Jorge transformou uma parte da sala em um quarto improvisado, fazendo ele mesmo o berço em madeira de lei, entalhando pequenos animais nos pés e na cabeceira. Meus filhos, percebendo que minha decisão era irrevogável, começaram lentamente a aceitar a situação. Aparecida foi a primeira a ceder, vindo visitar com presentes para o bebê. Depois Teresa, que ainda tinha reservas, mas pelo menos não chorava mais. Carlos mantinha-se distante. Mas Joaquim surpreendeu a todos quando apareceu um dia com uma caixa cheia de roupas de bebê que tinha comprado na capital. Não quer dizer que aprovo tudo isso, ele disse, constrangido, mas é meu irmão. No final das contas, aquelas palavras significaram tanto para mim que chorei por horas depois que ele saiu, meu filho mais durão. Mas protector? Finalmente, estava aceitando a ideia de um novo irmão, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. A gravidez avançava sem maiores complicações, para alívio de todos. Dr. Matheus, que acompanhava tudo de perto, não escondia sua surpresa a cada consulta. A senhora é um caso para os livros de medicina. Dona Celestina, ele dizia, anotando tudo meticulosamente. Uma gravidez aos 63 anos, sem problemas graves. É algo extremamente raro. A cidade inteira parecia acompanhar minha gravidez com interesse renovado. As mesmas senhoras, que antes sussurravam maldades, agora vinham perguntar como eu estava, trazer mingau de aveia para fortalecer, dar conselhos sobre como aliviar o inchaço nos pés. Foi como se Vale do Sol inteira tivesse decidido que, se aquela gravidez inesperada tinha que acontecer, então seria a gravidez mais bem acompanhada da história. Eu tinha virado uma espécie de celebridade local. Um milagre ambulante. Jorge e eu nos casamos numa cerimônia simples na igreja. Quando eu estava no 8º mês, não foi o casamento tradicional, com vestido branco e festa grandiosa. Foi apenas uma bênção. Uma oficialização do que já sentíamos no coração. Padre Antônio conduziu a cerimônia com palavras simples sobre o amor que não conhece limites. Nem de idade, nem de convenções sociais. Meus filhos estavam lá, alguns mais felizes que outros, mas todos presentes, e grande parte da comunidade também compareceu, curiosa para ver a noiva grávida de 8 meses aos 63 anos. Como diziam os anúncios não oficiais que correram de boca em boca, mas o evento mais esperado, claro, era o nascimento. À medida que a data se aproximava, a ansiedade aumentava. Dr. Matheus tinha sido claro, seria um parto de alto risco.
E o ideal seria que acontecesse no hospital da capital, a 2 horas de distância. Fizemos todos os arranjos possíveis. Jorge conseguiu emprestado o carro de um amigo para me levar até lá quando chegasse a hora. Aparecida se ofereceu para ficar comigo no hospital. Tudo estava planejado nos mínimos detalhes. Mas, como bem sabemos, a vida raramente segue nossos planos. Foi numa noite de tempestade, quando faltava ainda 3 semanas para a data prevista, que as contrações começaram, fortes, dolorosas, claramente, indicando que o bebê tinha decidido que era hora de conhecer o mundo. Jorge, camei. Acordando-o do sono profundo, acho que começou. Ele pulou da cama como se tivesse levado um choque. Agora, mas ainda faltam semanas? Diz isso pro bebê. Responde, tentando sorrir apesar da dor. Ele se vestiu em segundos. Pegou a mala que já estava pronta e correu para o carro. Mas quando voltou, seu rosto estava pálido. O que foi? Perguntei, sentindo outra contração se aproximando. A ponte, a chuva, a ponte caiu. Celestina, não tem como chegar na estrada principal. Um calafrio percorreu minha espinha. A ponte era a única ligação entre Vale do Sol e a estrada que levava à capital. Se ela tinha caído, estávamos isolados. O posto de saúde. Sugere, respirando fundo para suportar a dor. Temos que ir para o posto. Dr. Mateus morava nos fundos do posto de saúde. Um arranjo comum em cidades pequenas do interior. Jorge me carregou até o carro e dirigimos vagarosamente pelas ruas alagadas. O barulho da chuva ensurdecedor contra o teto do veículo. Quando chegamos, Dr. Mateus já estava de pé, como se tivesse previsto nossa chegada. Talvez alguém tivesse ligado para avisar, ou talvez fosse apenas o instinto de um médico que conhecia bem sua comunidade. Dona Celestina, ele disse, ajudando Jorge a me levar para dentro. Parece que seu bebê decidiu nos dar um susto. A ponte caiu. Doutor, Jorge explicou. A voz tremula. Não conseguimos ir para a capital. O médico ficou sério, compreendendo imediatamente a gravidade da situação. Vamos fazer o melhor que pudermos aqui. Então, já atendi muitos partos neste posto. Não será o primeiro nem o último. Mas todos sabíamos que não era um parto comum. Eu tinha 63 anos. Era uma gravidez de altíssimo risco. O posto não tinha equipamentos adequados para emergências graves. Não havia sangue para transfusão, caso necessário. Não havia UTI neonatal. Dr. Mateus chamou Dona Josefa, a enfermeira que o auxiliava há décadas. E juntos me prepararam para o parto. A dor aumentava. As contrações ficavam mais frequentes. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se às lágrimas de dor e medo. Jorge, chamei entre uma contração e outra. Se tiver que escolher entre mim e o bebê... Não diga isso, ele interrompeu, segurando minha mão com força. Os dois vão ficar bem. Os dois têm que ficar bem. As horas passavam, e o trabalho de parto não progredia como deveria. O bebê parecia emperrado, recusando-se a descer pelo canal. Dr. Mateus ficava cada vez mais preocupado. Dona Celestina, ele disse finalmente. Vamos ter que fazer uma cesariana. Não temos muita escolha. Aqui? Jorge perguntou, alarmado, sem os equipamentos adequados. É isso, perdermos os dois. O médico respondeu com franqueza. Não podemos esperar mais. Naquele momento, enquanto me preparavam para a cirurgia de emergência, eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Rezei com toda a força da minha alma, pedindo não por mim, mas pelo meu filho, que ele sobrevivesse.
que ele tivesse a chance de viver, de crescer, de realizar seus sonhos. Pronta, Dona Celestina? Perguntou o Dr. Mateus, já com a máscara cirúrgica cobrindo metade do rosto. Pronta, respondi, fechando os olhos e entregando meu destino nas mãos de Deus. O que se seguiu foi um misto de dor, medo e esperança. A anestesia local não era suficiente para bloquear todas as sensações, e eu podia sentir o puxar e o empurrar enquanto o médico trabalhava. Jorge segurava minha mão, os olhos fixos nos meus, como se pudesse me transferir sua força através daquele contato. E então, no meio daquela sala simples de um posto de saúde do interior, durante uma tempestade que havia isolado nossa pequena cidade do resto do mundo, veio ao mundo meu filho. Nosso filho. É um menino, anunciou Dr. Mateus, levantando-o para que pudéssemos ver um menino forte e saudável. O choro dele ecoou pela sala. Um som que parecia música aos meus ouvidos. Jorge cortou o cordão umbilical com as mãos trêmulas, lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Nosso filho, Celestina. E ele murmurou, colocando o pequeno embrulho sobre meu peito. Nosso pequeno milagre. E foi assim, aos 63 anos, que me tornei mãe novamente. Um milagre que desafiou a ciência, as convenções sociais e as probabilidades. Um milagre que transformou não apenas minha vida, mas a vida de uma comunidade inteira. Chamamos nosso filho de Benedito, em homenagem ao santo padroeiro que parecia ter abençoado sua concepção com aquele raio de luz na igreja, Benedito Oliveira Pereira. Um nome forte para um menino que já tinha nascido desafiando todas as expectativas. A notícia do seu nascimento espalhou-se rapidamente, não apenas por Vale do Sol, mas pelas cidades vizinhas, e logo chegou até os jornais da capital. Mulher de 63 anos dá à luz em posto de saúde durante temporal. Dizia a manchete. Repórteres tentaram chegar até nós, mas a ponte continuou caída por semanas, protegendo-nos da invasão de curiosos. O que eles não sabiam, o que ninguém além de nós poderia saber, era que Benedito não era apenas um bebê nascido em circunstâncias extraordinárias. Ele era uma nova chance. Uma chance de redenção para Jorge, que tinha perdido uma família. Uma chance de renovação para mim, que pensava que minha vida estava se encerrando. Uma chance de união para uma comunidade que tinha aprendido a superar preconceitos. Os anos que se seguiram confirmaram o que Toninho tinha me dito naquele sonho premonitório. Esse filho vai trazer esperança. Celestina, não só para você, mas para muitos. Benedito cresceu forte e saudável. Uma criança alegre com os olhos de Jorge e, segundo dizem, meu sorriso, ele se tornou o Xodó de Vale do Sol. O milagre que todos queriam ver crescer. O menino especial que nasceu de uma senhora de 63 anos durante uma tempestade. Meus outros filhos, que inicialmente rejeitaram a ideia da gravidez tardia, acabaram se rendendo ao charme do pequeno. Até Carlos, o mais resistente, foi conquistado quando Benedito, aos 2 anos, correu para seus braços gritando: Tio Cacá, um apelido que ninguém além da família conhecia. Jorge e eu construímos uma vida juntos. Simples, mas repleta de amor. Nunca nos importamos com as diferenças de idade, com o que as pessoas poderiam pensar. Vivíamos cada dia como se fosse um presente, agradecidos pela oportunidade inesperada que a vida nos tinha dado. Hoje, 15 anos depois, Benedito é um adolescente cheio de sonhos e planos, alto, como o pai,
Tem o talento dele para trabalhar com madeira, mas também herdou meu gosto pela leitura e pela contação de histórias. Às vezes ele me pergunta como foi ser mãe novamente em uma idade em que a maioria das mulheres já é bisavó, e eu sempre respondo a mesma coisa. Foi um milagre. Meu filho. Um milagre que mostrou que nunca é tarde demais para gerar vida, para amar, para ter esperança. E sabem de uma coisa? É exatamente isso que quero deixar com vocês hoje. Meus queridos ouvintes, nunca é tarde demais. Não importa a sua idade, sua condição, o que os outros pensam de você. Se a vida te oferece uma segunda chance, agarrei-a com as duas mãos, porque os milagres acontecem todos os dias. Bem debaixo do nosso nariz, às vezes. Só precisamos ter olhos para ver. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário. Compartilha com quem precisa ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar. E lembrem-se, a vida é preciosa demais para ser vivida, seguindo apenas o que os outros esperam de nós. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima história. Fiquem com Deus, meus queridos.